assistir algumas postagens bacanas, legais, né? Espera aí, vocês... Espero que quem postou lá aqueles links lá, pelo menos tenha lido, né? E... Como eram muitas, né? Eu não vi todas não, tá bom? Eu vou ver à medida que der. Bom, só hoje, o que eu espero dar uma visão geral aqui do PHP, e assim, nós vamos ver as estruturas básicas de programação em PHP, tudo hoje. E eu vou partir do ponto que vocês já sabem lógica de programação, né? E como a estrutura sintática é muito parecida com de outras linguagens que vocês já viram, então eu vou fazer um apanhado muito rápido de coisas assim que eu acho mais relevantes, ok? Então, estruturas aí de programação. Deixa eu colocar aqui. Bom, primeira coisa, todos instalaram aí o Champ ou o PHP de alguma forma aí com algum servidor de HTTP? A minha segunda pergunta é: se quem instalou, testou se ele está funcionando? Bom, pessoal, eu vou projetar aqui para mostrar para vocês. Dá uma visão geral dessa... Todos estão vendo a minha projeção? Sim. Tem que testar para ver se está funcionando, né, Éder? Tem que testar. Ó, como eu instalei o Champ, tá bom? E aí o Champ, ele me permite reunir agrupar alguns serviços, controlar aqui através desse painel de controle, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho o painel de controle do Champ e aqui tem o botão para startar o serviço que eu quero, né? Que é que ele chama de módulo, né? Então, o Apache, note que ele abre a porta 80, que é a porta HTTP default, e a 443, que é a HTTPS default, tá bom? Em algum momento aí, se você precisar de banco de dados aqui, se for o SQL, é só startar aqui o MySQL. E o Tomcat talvez vocês tenham usado aí quando usaram Java para web aí, com Servlet, JSP, JSF, coisa do gênero, né? Então, ó. Aqui tem a aba admin, ó, que ele vai abrir o localhost e aí ele vai direcionar para este caminho aqui. Se você instalou o Champ com PHP aí, com Apache, e startou ele, se essa página aqui for aberta, tá tudo ok. Caso contrário, alguma coisa ficou errada aí na sua instalação, tá bom? Então, quando você startar aí o Apache e mandar abrir o localhost, ele vai direcionar para esse cara aqui, ó. Lembra que na aula passada eu falei da história, né? Se eu omitir o recurso, ele vai procurar alguns recursos, né? No caso aqui, ó, ele me mandou aí para esse dashboard, nesse caminho, e tá abrindo aí um recurso que tá lá, ok? Então, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. No meu caso, antes de mostrar isso, a configuração do Apache é esse arquivo aqui. Nós não vamos se preocupar muito com as configurações, não, tá bom? Mas o arquivo de configuração é esse aqui, ó. É um arquivo texto em que cada diretriz de configuração é uma linha dessas aqui, ó, que tá sem o Sharp, tá bom? Por exemplo, ó, essa linha aqui define onde o server host fica, né? Então, no meu caso, eu pus na unidade D, porque eu estou usando a unidade D. A unidade C é uma unidade pequena aqui, SSD, então eu resolvi colocar na unidade D. Né? Então, a porta de atendimento, caso você tenha outro serviço rodando na porta 80 e quiser alterar, você vem aqui, altera essa. E existem muitas outras. Por exemplo, aqui ele está carregando alguns módulos de compatibilidade, de acesso,
e assim por diante, autenticação, né? Então, tem uma série de diretrizes aqui. Por exemplo, o meu documento root é essa htdocs. O meu documento root é... E aí tem uma configuração para o diretório, né? Então, a ordem aí, por exemplo, option, index, follow, symbol, include, coisas assim. Então, essa ordem que ele vai procurar as coisas lá, né? Por exemplo, quando eu fiz uma request... Quando eu fiz aqui a request, ó... Cadê? Onde é que foi? Parece. Aqui, tá, na verdade, aqui. Quando eu fiz essa request, ó, e omiti o recurso padrão, tá configurado aí para ele buscar alguma coisa. Geralmente é aqueles arquivos index, né? Ou default index HTML, index JSP. No caso, index JSP, né? Desculpa, JSP não, gente. Index PHP, no nosso caso. Né? Já que a gente tá falando de PHP, index PHP e assim por diante. Tudo bem? Então, olha só. Se eu for lá na pasta, ó, champ, a pasta que tem o htdocs, na verdade, quando eu venho o htdocs, ó, note que aqui tem um arquivo chamado index.php. Então, quando eu omiti o recurso, essa aqui é como se fosse a minha raiz do meu site, tudo bem? Mas depois nós vamos ver que eu criei aqui ó, algumas pastas, tá vendo? Cada pasta dessa, para o servidor, é como se fosse uma aplicação ou um contexto de uma aplicação, tá bom? Talvez vocês tenham ouvido isso, até lembrado lá do arquivo context XML, lá no Tomcat, né? Então é como se cada pasta dessa aqui fosse uma aplicação diferente. Tudo bem? E aqui ó, tem um arquivo index, vou abrir ele aqui para vocês verem, né? Então, note que o arquivo index é um arquivo PHP, depois a gente vê isso, mas o que faz aqui, na verdade, ó, ele redireciona para essa URI, que ele colocou aqui, né? A URI. Ele pegou aqui a URI através, depois eu explico essas variáveis, e aí direcionou para esse caminho, né? E aí a aplicação principal é esse caminho aqui, ó, a própria URI. Na aula passada eu falei das URLs, URIs, URNs, né? As RFC relacionadas às URLs, que são esquemas, né, de identificação de recurso. E aí ele direciona lá para dashboard, né? E aí se eu for lá na pasta, estão vendo que aqui tem uma pasta dashboard, que é considerada uma aplicação web dentro desse servidor ou um contexto de aplicação. E aí se eu olhar lá, ó, a hora que eu vier aqui na pasta dashboard, ó, note que eu tenho um arquivo index.html, que foi esse arquivo aqui que ele abriu, né? Então, se eu executar aqui, ó, o arquivo index.html, ó, note que é um arquivo HTML, tá bom, gente? Eu estou abrindo ele localmente, tudo bem? Estou abrindo localmente. Aqui, ó, ele foi processado pelo servidor e o servidor me deu a resposta. Lembra que servidor é um programa, Apache HTTPD, e cliente é um programa, o navegador aí, por exemplo, o Internet Explorer, o Edge, né? Então, é como se eu fizesse uma request, mas o servidor, que é o programa, ambos estão na mesma máquina, tanto o cliente quanto o servidor. Nesse caso, ó, eu estou abrindo um arquivo local aqui, ó. Estou abrindo um arquivo local. Até está demorando um pouquinho, porque ele está tentando processar coisas, mas como eu estou abrindo localmente, não vão ser processadas. Eu simplesmente estou abrindo. Aqui não. Aqui ele foi processado e o servidor me deu a resposta. Tudo bem até aqui, gente? Opa. Deixa eu fechar isso aqui. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Bom, e aí, ó. Bom, obviamente, ó, se eu fizer um stop aqui, eu paro o serviço, né? Então, se eu fizer um request, o serviço não está rodando, né? A porta 80 não está sendo escutada, então ele não consegue acessar, né? Então você tem que estar com
o serviço ativo e escutando a porta aí do teu HTTP, né? Então, vou fazer um start aqui. E aí agora, se eu fizer uma nova request, ok, né? Bom, ainda voltando lá na pasta, ó. Lá na pasta htdocs, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu fazer uma nova request, ó. Eu vou incluir o PF na request, a W2, tá bom? A W2 é a disciplina que eu dou lá no técnico, que também é PHP. E aí tem, né? Ó, note que aqui já é diferente, ó. Na W2, ele listou o diretório. Se eu for aqui no AW2, ó, eu não tenho aquele arquivo index. Então, ao invés dele me mandar um 404, eu pedi lá na configuração para ele listar o diretório, tá bom? Então, ó, ele lista o diretório para mim, já que não tem aquele arquivo index, né? E aí, ó, se eu continuar aqui a minha request, ó, eu tenho alguns arquivos aqui, né? Por exemplo, esse teste PHP aqui, não vou executar, tem esse session aqui, também não vou, né? E aqui tem alguns projetos de aluno, né? Que eu acabo instalando aqui para testar, né? Então, por exemplo, tem aqui, né? E aí fica mais fácil de eu testar, né? Então, isso aqui é alguns projetos dos alunos lá do técnico. Né? Então, ó, instala o Champ aí, testa ele, ó, vem aqui, start, e depois abre o localhost para ver se está funcionando bonitinho, tá bom? Outro arquivo de configuração é o PHP ini, que faz as configurações do PHP para ele rodar aí no Apache, tá bom? Então aqui tem as configurações do PHP Note, que também é um arquivo texto, e aí as diretrizes de configuração elas estão sem essa ponto e vírgula, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu ver uma diretiva aqui que não está com ponto e vírgula. As que estão com ponto e vírgula que estão desabilitadas. E aí, se você quiser habilitar, tira o ponto e vírgula, tá bom? Já vem uma série de diretivas aqui que, se você quiser habilitar, é só tirar o ponto e vírgula, tá bom? Então, por exemplo, habilita script do PHP, ou seja, rodar o PHP como uma linguagem de script sobre aí o Apache. Então, se você fizer o off, ele não vai funcionar. Número de dígitos significantes. O que mais? O tamanho do buffer de saída. Então, esse arquivo tem várias configurações aí. Nós não vamos nos ater a elas, mas depois eu vou mostrar um código aí em que esse arquivo aqui vai estar atuando, tá bom? Tudo bem? Então, ó, vou voltar aqui. Se eu fizer uma request, ó, note que eu criei uma pasta PDWell. Então, olha só. Já tem alguns arquivos, né? Que na verdade eu fiz isso com a turma de ontem. Eu vou renomear só os arquivos index aqui, tá bom, gente? Então, ó, eu renomei só para mostrar aqui. E eu vou lá para PDWell, para vocês verem, ó, PDWell. Então, ó, gente, aqui, ó, provavelmente, talvez para vocês não liste, porque está configurado para mim para listar, tá bom? Ó, como ele não encontrou nenhum arquivo index, eu pedi para listar. Mas geralmente, na produção, você vai colocar 404. Se não tiver o arquivo index, é 404 que ele vai mandar para você, tá bom? Então, aqui tem alguns arquivos.
E aí esses aqui, né? Então... Bom, agora eu vou renomear de novo o arquivo HTML, ó, esse index HTML, tá bom? Vou apagar aqui. Deixa eu renomear. E aí, ó, eu vou fazer uma nova request para PDWell. Note que em vez de listar agora, ó, ele me devolveu o index HTML, porque ele encontrou, né? Então, ele encontrou o arquivo index.html, então ele foi lá e exibiu o arquivo index.html em vez de listar o diretório. Ok? Agora eu vou renomear o index.php. E aí, ó, eu vou fazer uma nova request aqui, ó. Vou até fechar aqui, né? Vou abrir uma outra guia, vou fechar essa guia e vou fazer uma nova request. Note que... Deixa eu ver aqui. Ele processou o mesmo cara, né? Ele processou o mesmo cara. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ó, vou fechar que ele deve estar puxando do cache. Vou pôr aqui. Localhost. PDWell. Então, note, ó, que agora ele executou o arquivo index.php, tá bom? Porque lá a prioridade é o arquivo PHP antes do HTML, tá bom? Então, anote que tem os dois, mas que ele processou foi o PHP, porque o PHP tem prioridade sobre o HTML, ok? Então, ele vai fazendo isso. Procura os arquivos na ordem que você colocou a prioridade, tá bom? Se você não pôs nenhuma prioridade, ele segue a prioridade natural lá, né? Primeiro que está sobre aquela tecnologia e assim por diante. Ou 404, se você preferir configurar assim. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Sempre tem que ser nessa pasta PDWell? A pasta, o nome foi arbitrário, tá bom? Quem que falou? É o Gauan. Gauan, note que eu criei essa pasta. Aqui, ó, para nós, eu considero a HTDocs como sendo a raiz da minha aplicação. E aí, cada pasta que eu coloco aqui, ó, seria um contexto dentro do servidor ou ainda uma aplicação dentro desse contexto, tá bom? Por exemplo, ó, se você me mandar um projeto, eu vou vir aqui e vou criar uma pasta Gauan. E aí é como se eu tivesse uma aplicação dentro desse servidor chamada Gauan. E agora eu vou lá fazer uma request para este caminho. Então, ó, localhost Gauan. Então, ó, tá vendo que ele listou porque tá vazia, né? Acabei de criar a pasta, tá vendo, ó? Sim. E eu vou criar um arquivo index lá. Então, vou vir aqui, ó. Vou criar um arquivo index. Eu vou copiar esse aqui do PDWell, tá bom? Vou copiar esse aqui. Vou copiar para lá só para você ver, tudo bem? Então, ó, cada pasta é como se fosse um aplicativo ou um contexto dentro do servidor. Então, ó, agora eu tenho um arquivo PHP aqui dentro do Gauan, não tenho? Index. Então, a hora que eu fizer uma request para esse contexto, então quando eu fizer um request para esse contexto aqui, ó, note que agora ele trouxe o arquivo. Deixa eu fechar aqui para vocês verem, né? Então, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Localhost /Gauan. Então, ó, note que agora ele trouxe o arquivo index, porque ele está lá dentro, entendeu? Tudo bem? Beleza. Então, ele vai buscar o arquivo index, né? Geralmente, a configuração default já coloca para ele buscar o arquivo index, tá bom? Se não tiver 404, mas no meu caso aqui, eu configurei para, em vez de dar o 404, ele listar o diretório.
Depois você testa aí no teu se ele está listando o diretório ou se ele está dando 404, ok? Ok. Bom, então, para mim, cada pasta dessa é como se fosse um projeto web. Pessoal, aqui, ó, não precisa ser necessariamente PHP, né? Pode ser, por exemplo, em outra tecnologia, tá bom? Pode ser em outra tecnologia. Por exemplo, eu nem sei o que tem ali, que a gente vai colocando coisa lá e nem lembra, né? Projetos. Bom, acho que isso aqui é projeto de aluno. Isso é projeto de aluno. É que aqui é um projeto que está usando algum framework, tá bom, gente? Isso aqui é Laravel. Esse é projeto em Laravel de aluno. Certo? Então, bom, pessoal, eu vou usar o Visual Studio Code para codificar. E aí, na hora de salvar, eu vou fechar isso aqui, tá bom? Então, ó, vou criar um novo arquivo. E eu vou salvar lá naquela pasta lá, ó. Salvar. Qual pasta? Ó, htdocs. No caso, eu vou salvar aqui na PDL, tá bom? Vou chamar de código 1.php. E aí eu vou escolher aqui a extensão PHP. E aí todo o código PHP começa com essa marcação aqui, gente. E termina com essa marcação aqui. Ok? Então, ó. O código PHP começa assim. Então, aqui dentro, alguns chamam esse trecho de scriptlet. Você escreve o seu código. Por exemplo, echo olá mundo. Então, ó, esse código faz uma saída de dados. Mas para onde que vai essa saída, gente? Para onde que vai essa saída? Para onde que vai a saída de dados? Na hora que eu quero executar um... Oi? O terminal? Então, Gal, vamos considerar que eu estou fazendo uma request HTTP, não é isso? Vai para a tela. Ele vai executar alguma coisa no servidor. Mas ele vai dar a resposta lá no terminal do servidor? Não, do cliente. Ele tem que mandar para o cliente. Ou seja, ele manda para o browser, certo? Do cliente. Na verdade, ele manda para o cliente que se vire, não é isso? Sim. O cliente que se vire, que se o cliente entender aquela resposta, ele processa, não é isso? Então, ó, vamos lá. Ó. Eu salvei como código 1. Aí essa saída, né, é para o cliente. Ou seja, o browser, o navegador. Né? Então, ó, isso é interessante porque agora eu vou lá e vou fazer uma request. Localhost /pdwell. Como é que era o nome do recurso? Alguém lembra? Código 1. Código 1. Código 1.php. Pronto. Olha só. O cliente entendeu, então ele processou, certo? Bom, se eu estou mandando para o cliente é de HTTP, o cliente entende isso aqui, ó, não entende? Ó, por exemplo, ó, vou mandar uma tag para o cliente. Vou mandar uma tag. O cliente entende? Não entende? Uhum.
Barra aí não, B primeiro, né? Então, olha só. Se o cliente entende isso, eu vou lá, vou processar essa request. PDWell. Código 1. Olha só. Ele renderizou. Negrito, itálico, sublinhado. Por quê? Eu estou mandando uma saída para o cliente, então o cliente entende HTTP, né? E o que o cliente espera como resposta padrão é HTML, logo ele processou. No caso aqui, o cliente renderizou adequadamente, né? Adequadamente. Agora vamos imaginar, né? Por exemplo, se eu mandasse um bom, ele não sabe que tag é essa, né? Na verdade, ele não. Como isso foi processado como HTML5, né? Ele segue lá o padrão SGML, certo? Obviamente, o browser ignorou essa tag aqui, tá bom, gente? Simplesmente ignorou, hein? Bom, tranquilo aí, gente? Beleza. Agora tem uma coisa muito chata nessas linguagens de script de processamento de páginas ativas. Olha o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Uma coisa muito bizarra, mas que vocês vão encontrar por aí, tá bom, gente? Isso é bizarro. Mas vocês vão encontrar em um monte de site essa bizarrice que eu estou fazendo aqui, ó. Me dá isso aqui, vai do favor. Isso. O quê? Não, isso, a bolinha, a pedrinha, a pedrinha. Obrigada. Vou salvar como código 2, tá bom, gente? Aliás, vou pôr aqui, ó. 1-2. Depois eu mudo o outro. Olha só. Eu vou fazer uma request aqui para esse 1-2. Já tá aqui, ó. Isso é perfeitamente viável, mas do ponto de vista de projeto, tá bom, gente? Isso é bizarro. Do ponto de vista de projeto é bizarro. Não tão bizarro quanto ainda vocês vão ver CSS, JavaScript ainda aí, né? Por exemplo, sei lá, ainda vem um cara e abre aqui um P, style, blá, 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 né? E aí fica mais bizarro ainda. Aí depois, ele não muito contente com isso,
ele ainda vai lá e abre um script, né? Qualquer coisa mais bizarra que uma página que tem essa mistureba, mas vocês vão encontrar um monte de site e site grande assim, tá bom, gente? Então não se constranjam com isso de fazer essa mistureba, mas obviamente a arquitetura, estudar um pouquinho de arquitetura vai ajudar a melhorar e separar HTML de CSS, de JavaScript e de processamento do lado do servidor, tudo bem? Mas vocês vão encontrar isso. Não só na tecnologia PHP, em qualquer uma das tecnologias aí que vocês estudarem, né? Então, ó, se você olhar esse código, ó, eu tenho aqui HTML, eu tenho PHP, tem HTML, tem aqui PHP, possivelmente poderia ter aqui CSS, poderia ter aqui JavaScript, né? Uma mistureba só. Do ponto de vista de design, não é uma boa ideia misturar, mas em algum momento talvez isso seja inevitável. Bom, e aí se você olhar, tá vendo? Esse Olá Mundo foi uma saída aqui, ó, em PHP. Essa aqui, HTML. Depois esse mais tarará, nananá. Note que, ó, aqui dentro eu pus um H1, e aí como eu mandei esse H1 para o cliente interpretou, né, que esse mais é possível, né, e assim por diante, né? Então, você vai encontrar vários sites aí que tem essas coisas, mas se você começar a estudar um pouquinho de arquitetura, você quer fazer um site que consiga separar bem essas coisas, né? Consiga separar bem. Cada macaco no seu galho. Bom, outra questão. Note que quando eu faço a request para esse código, antes dele me dar uma response, ele tem que executar alguns scripts lá. Ou seja, o código em PHP, ele foi processado lá no Apache, certo? Só que o que veio para o cliente? O que vem para o cliente é o que o cliente entende. E o que o cliente entende é HTML, ou é a resposta, certo? Ó, então, se eu exibir o código fonte, ó, o que eu estou vendo aqui ó, é uma página HTML. Mas e os códigos que geraram isso? Bom, os códigos foram processados e eles estão hospedados lá no servidor. O que veio para cá foi a resposta do processamento. Ó. No processamento, ele gerou uma página dinâmica, uma página ativa. Porque, olha só, essa página foi composta como processamento aí da resposta pelo script que foi executado lá no servidor. Ó. Então, em algum momento, ele processou lá o script para gerar essa tag U, essa tag I, essa tag B, gerar esse literal Olá Mundo e assim por diante, né? Então, o que vai para o cliente é a resposta, depois de processada a request. Tudo ok até aqui? Nada de novo, né? Tudo bem, gente? Beleza. Eu vou salvar como? E aí eu aproveito, tá bom? 1.3. E aí eu vou apagar tudo isso aqui, que isso aqui não me interessa. Ó, agora, no meu script, vamos tratar algumas questões básicas. Por exemplo, todas as variáveis em PHP começam com cifrão. E aí o nome, por exemplo, nome igual Então, olha só, declarei uma variável, atribuí um valor a ela. E aí eu posso, por exemplo, escrever, né? Seja bem-vinda Então, olha só. PHP tem alguma sintaxe que às vezes o pessoal estranha, tá bom? Então, vamos lá. É o... Gente, eu pus o número errado. Não, 1.3, tá certo.
3. Indefinida, variável nome. Aqui, ó. Com underline, aqui tá sem underline, tá bom? Ó. E aí ele dá uma advertência na linha tal do código, tá bom? Ó, linha 6 do código. Indefinida, variável, cifrão, nome. Tem um underline lá, tá bom, gente? Então, faltou um underline aqui. Só o underline eu pus porque eu quis, tá bom? Que ela precisa começar com o cifrão. Aí depois do cifrão você pode usar as regras de nomeação. Então, boa. Então tá aqui, ó. Seja bem-vinda, Maria José. Olha só como é que eu concatenei a minha variável, ó. Tá entre aspas aqui. Eu poderia ter feito assim, ó. Ó, fechei, ponto. E aí concatenei dessa forma, tá bom? E aí, ó, vou fechar aqui para vocês verem. Vou fazer uma nova request, localhost, pd, Opa, não é isso não, gente. Abri o código errado. Código 1.3, né? Então, ó, também funcionou, ó, certo? Olha só. E aí, ó, algumas outras coisas que eu posso fazer, ó. Por exemplo, delimitar string assim, com um apóstrofo. Deixa eu copiar essa URL. Ctrl C. Eu vou fechar e fazer uma nova request para vocês verem, tá bom, gente? Então, ó, funcionou. Agora, se eu fizer igual eu tinha feito antes, ó. Deixa eu salvar. Deixa eu fechar aqui, abrir outra guia só para vocês verem, né? Ctrl V. Ó, aqui já deu ruim, tá vendo? Ele interpretou literalmente. Quando eu pus apóstrofo, tá bom? E existem outras formas aí de tratar string, tá bom? Existem outras formas aí. Na verdade, existem 4 formas. Depois a gente vê. Pessoal, o que vocês poderiam me falar das variáveis aí? Qual o conhecimento vocês têm de variáveis até hoje na vida de vocês? Eu falo de 2 coisas relevantes sobre variáveis de memória. E aí, gente? O que mais, Matheus? Ela possui tipo, né? Tem tipo. E deve ser declarado em PHP, ó. Então, ó, olha só. Na hora que eu mandei imprimir lá o nome, né? Vocês viram que tinha dado erro porque ele não estava declarado, né? Então, ó, ponto. Se eu mandar imprimir uma variável, ela tem que estar declarada, né? Então, nesse exemplo aqui, ó. Variável indefinida. O que mais? Ela possui tipo. Onde é que eu informei o tipo dessa variável, gente? Onde é que eu informei o tipo dessa variável? Para mim, em nenhum lugar. Na Então, atribuição, embora não tá explícito... Quem que tá falando? É o Gauã. Gauã, embora não tá explícito, ela tem tipo, tá bom? Isso é o que a gente chama de tipagem, né? tipagem forte em tempo de execução, tudo bem? Uhum. Já ouviu esse termo? Para mim era tipagem dinâmica, mas não, dinâmica é quando aceita qualquer coisa, né? Então, ela é tipagem dinâmica forte em tempo de execução. Uhum. Ô, professor. Então, depois procura aí. A RTTI é Runtime Type Information. Será que tem isso na internet?
Aqui. Depois eu dou uma... Tá bom? Mas ela tem tipo. A tipagem está na atribuição, ok? Ou seja, quando eu atribuo o valor Maria José, ele define que o tipo é string, ok? Quando eu faço isso, ó, n igual a 10, ele atribui o tipo inteiro, tudo bem? Ou quando eu faço isso aqui, ó, ele atribui o tipo boolean. Sempre, sempre, sempre. Então, ó, vamos executar esse código aqui, ó. Aqui eu declarei uma variável e atribuí um valor ponto flutuante. Mas tem alguma coisa errada aí, né? Na linha 8, tá vendo? Tem alguma coisa ruim aí na linha 8. Que é justamente essa linha aqui, ó. Que eu declarei uma variável, mas não estou seguindo as regras do PHP. Ok? Há quem ache isso bom, há quem ache isso ruim. A variável 9, na linha 9, ó, que eu estou mandando imprimir uma variável que não existe, né? Lembra que eu tirei o underline dela, né? Ó, tirei o underline, ó. Declarei uma variável com underline e estou imprimindo uma sem underline. Tá bom? Então, ó. Ou aqui, vou tirar o underline daqui. E aí, tudo ok. Agora uma coisa aqui, ó, gente, ó. Nome igual a o tipo não é fixo, ó, tá vendo? Em algumas linguagens de tipagem dinâmica, uma vez que você definiu o tipo, você não pode mais mudar ele, né? Por exemplo, aqui, ó, quando você definiu que ela é string, aí a hora que eu pus 1, 2, 3, 4, em algumas linguagens, fala, não, você não pode pôr isso porque lá na tipagem dinâmica, você definiu que ela é string, agora você está tentando mudar o tipo. Então, aqui não tem esse problema, tá bom? Quer dizer, para alguns isso é um problema. Para muitos isso é um problema, tá bom? Mas é possível, ó. Note que aqui, ó, eu atribuí uma string, agora eu estou atribuindo um número. E eu poderia fazer isso, ó. Pessoal, geralmente, ó, o pessoal que reclama disso é que essas coisas que a gente não está vendo internamente, talvez esteja precisando dar mais processamento para uma coisa que parece simples, tá bom? Por exemplo, o fato de pôr string, depois mudar para número, depois mudar para boolean, talvez você não sabe o que ele faz para mudar de um tipo para outro e talvez isso consome processamento, tá bom? Por isso que muitos reclamam. Ó, e olha que coisa legal, né? Ele não imprimiu nem true, né? Imprimiu 1. Pôs true e ele imprimiu 1, que é o valor do true. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Então, eu vou começar só dando essa visão geral, né, do código, para depois fazer coisas mais assustadoras. Então, vamos lá para o próximo, 1.4. Um 1.4, vamos lá. Vamos... Deixa eu tirar isso aqui. Vamos declarar uma variável. Por exemplo,
N igual a 10, literal 10. E agora vamos fazer um desvio condicional. Surpreendentemente, o desvio condicional vocês já sabem fazer. E eu vou assumir que todos saibam fazer um desvio condicional, que não tenha mais dúvida disso, tá bom? Então, por exemplo... igual a 0. Surpreendentemente, isso é igual ao if de outras linguagens que vocês conhecem, como Java, JavaScript, C, C++. Olha que coisa legal. Aí você pode fazer um else. Então, ó, isso aqui vocês conhecem. E aí, alinhar a estrutura... Alinhar a estrutura simplesmente usa os mais elaborados do if e do else, tá bom? Então, ó, se eu pegar aqui... 1.4. Então, 10 é positivo. Então, se eu fizer aqui... Opa. Então, se eu fizer aqui, ó, é negativo. E aí tem uma coisa, ó, que tem uma coisa que se assemelha com o switch, que é, por exemplo, eu não quero considerar que o 0 é nem positivo nem negativo. Como é que vocês fariam? Eu não quero considerar o 0 nem positivo nem negativo. Como é que vocês fariam? Mas 0 é nulo, independente do sinal. O 0 é nulo, não depende do sinal. Então escreva, me dá um exemplo de como eu posso tratar esse código. Sei lá, eleva ao quadrado. Elevar ao quadrado, gente. Você vai ficar dizer que 0 é nulo. Então, não, ó, então, mas não tem. Não é um problema que não existe. é o ZIF. É o ZIF. N menor que 0 é negativo. Só que agora tem um problema, né? Então, vamos lá. Esquece, professor. Eu entendi outra coisa, desculpa. Não, tô pensando na programação, tá bom? Uhum. Por exemplo, ali, eu simplesmente no primeiro caso, para mim 0 era positivo. Foi eu que estou dizendo, né? O meu programa. Ou seja, ele caiu dentro da lógica, não é isso? Então eu coloquei ali. Uhum. Agora, ó, note que nessa lógica, se eu puser 0, ele vai falar que 0 é o quê? Se eu puser 0 com essa lógica, ele vai falar que 0 é o quê? Maior que 10, menos 10. Não, a saída é o quê? É o Gal que tá falando? A saída vai ser 0 é negativo. Então, Quer dizer, menos 10 é negativo. Não, agora eu mudei para 0. Suponho que eu mudei para 0. Não vai cair nenhum. Como não? Se é maior que 0, 0 não é maior que 0. Então, 0 olha também só não é que coisa menor que louca, 0. ó. Aqui, ó. Esse else if, tá vendo que ele tá junto? Tá vendo que ele tá junto? Não tá separado, tá vendo? Sim. Em geral, ó, quando vocês fazem outra linguagem, ó, se for menor que 0, é negativo. E aí note, ó, que dentro do else tem um outro desvio, concordam? Else. Note que esse else é do if que tá dentro do primeiro else, concordam? Uhum.
Agora, ó, deixa eu colocar aqui. Deixa eu só fechar aqui, ó, para manter a coerência do código, tá bom, gente? E aí esse aqui tá sobrando. Opa, não subiu. Esse aqui tá sem correspondência. Então, vamos lá. A else. Olha só. Opa. É nulo. Ou seja, é positivo? Não. É negativo? Não. Então só pode ser nulo. Note que, ó, eu poderia ter escrito isso de outro jeito, tá bom? Então, ó, se eu puser o 0 aqui, é nulo. Tudo bem? Se eu puser o 10 aqui... Isso é o que vocês estão acostumados de muitas linguagens, né? Nas linguagens seria esse código que vocês escreveriam, correto? Em Java, JavaScript, C, C++, era esse código que vocês escreveriam. Ó, em PHP, note que essa estrutura tá correta, mas o PHP suporta um else if junto, que algumas linguagens também suportam, tá bom? Por exemplo, Clipper, uma linguagem que já não é muito usada hoje, ou quase nem é usada, é o zip junto. Visual Basic que suporta o zip junto. Olha só, note que agora, ó, essa estrutura, ela mudou um pouquinho, tá bom? Porque esse else é do if, desse if aqui, tá bom, gente? Que eu poderia pôr mais else if, else if, else if, else if, else. É como se fosse o switch, certo? Uhum. Então, ó, note que tem uma pequena diferença, hein? Que agora eu tenho estruturas intermediárias, né? Então, ó, aqui vamos pôr 10 é positivo. Entendeu? Aí, e eu posso pôr quantos else ifs aqui eu quiser, tudo bem, gente? É como se fosse o switch. Então, ó. Note que esse código, sintaticamente, ele é um pouco diferente do anterior, mas continua fazendo a mesma coisa, certo? Ó, em vez de eu aninhar o if no else, eu coloquei o else if como se fosse uma estrutura intermediária do if, e esse else aqui, né? Que algumas linguagens é assim, tá bom, gente? Algumas linguagens é desse jeito. E nada me impede de pôr um if else aqui dentro desse else if, tá bom? Tudo bem? Beleza. Bom, vamos lá para o 1.5. Pessoal, tem switch no PHP, tá bom? E é igualzinho lá da linguagem C. Vamos para o 1.5. Vamos fazer um laço. Bom, o primeiro laço que eu vou fazer é usando for. Vou deixar essa variável n mesmo. Aqui, 8. E eu vou fazer um for. Então, ó. For. A minha variável i igual a 0, ponto e vírgula. A minha variável i menor ou igual a 10. Note que agora eu estou usando alguns operadores relacionais, estão vendo? E eu esqueci de falar no código anterior operadores lógicos, certo, gente? Ponto e vírgula. E olha só. A sintaxe é igualzinha à da linguagem Java, estão vendo? Do for. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. P igual N vezes I
Então, ó, guardei o produto de N por em P a cada iteração, né? E aí eu vou escrever eco. N vezes I igual a P. E aí eu vou fazer uma quebra. Tá aqui. E aí, 1.5, né? 1.5. Note, ó. Um código que vocês já fizeram aí, né? Não tem nada de diferente, tá vendo, gente? Então, ó, tem um for, ó, igualzinho da linguagem C, JavaScript. Isso aqui está sendo processado lá no servidor. E a resposta que está indo para o cliente é essa saída aqui, echo. Tranquilo? Tranquilo até aí, né? Então, ó, vocês estão vendo que sintaticamente ela é muito parecida com Java, né? Com Java, C++. Vamos pôr 1.6. 1.6. Vou usar outra estrutura, tá bom? Vou usar outra estrutura. Vou usar a estrutura do. Eu vou fazer assim, ó. M igual a 20. N igual a 6. E eu vou fazer um do. R igual M. Olha o operador de resto aqui. M por N. Vocês já fizeram esse código, tá bom, gente? Alguém já identificou que código é esse? O que esse código faz? Alguém identificou aí o que esse código faz? Gente. N igual a R. Alguém conseguiu identificar o que esse código faz? Já fizeram ele alguma vez na vida de vocês no curso? Bom, note que aqui eu matei MN, então eu vou mandar imprimir antes de matar, tá bom? Eco. E aí, esse aqui é uma função aí que eu vou chamar de XXX. E aqui, vou fazer de novo o eco. M. Então, ó. Tá faltando uma coisa aqui, né? Do while, né? Do while. Enquanto... diferente de 0. Então tá aqui. Vamos ver se esse código tá funcional.
1.6, né? Então tá aqui, outra estrutura de repetição. Variável N, linha 5. Faltou um ponto e vírgula aqui. Tá aqui, ó. Alguém identificou o que esse código faz? Todo mundo fala isso, Fábio. Mas é o MDC. Esse é o algoritmo de Euclides. Aquele mesmo vocês aprenderam na quarta série, quando vocês aprenderam a calcular o MDC, que todo mundo confunde com o MMC, tá bom? Então, ó, na verdade, esse aqui é o MDC. Algoritmo de Euclides para calcular o MDC. Em inglês é GCD, Greatest Common Divisor. Bom, então tá aqui. Faça alguma coisa enquanto essa condição for verdadeira. Tudo bem? Igualzinho lá da linguagem Java. E aí, ó. Vou fazer 1.7. Vou usar outra estrutura de repetição. Outra estrutura de repetição que eu vou usar. Eu vou chamar aqui uma variável S. Não, vou chamar de soma. Igual a 0. E aí, vou usar uma variável I. Vou colocar 0 também. Então, vou começar ela com valendo 1, tá bom? E aí, uma variável N. N igual a... Vou pôr 10. Eu vou agora fazer um while, não do while, tá bom? Qual a diferença do while para o do while, gente? Alguém conseguiria me resumir aí a diferença essencial aí? O do while garante que a condição seja executada pelo menos uma vez. Muito bom, muito bom. Exatamente. O while não garante, certo? Certo. Então, vamos lá, menor ou igual a N. Então, agora, ó, vou usar o while em vez do while, tá bom? E aí, a minha variável soma... Vocês também já, esses algoritmos estão passando, vocês já fizeram na aula de lógica, tá bom, gente? Identificou o que esse código faz? O que esse código está fazendo? Somatório de 1 em 1 até 10? Somatória dos enésimo termo da série. Até 10, certo? Uhum. Ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Alguém sabe de cabeça quanto que dá essa soma? Alguém sabe? 1.7, né? 1.7. Bom, é bom lembrar. Ó,
o PHP-ini ele vai atuar aqui, ó, tá bom? Vou deixar ele rodando. O que tá errado? O que tá faltando nesse código, gente? Tá vendo que ele tá lá num processamento louco lá e não aconteceu nada. Por quê? O que aconteceu? O eco tá fora do while. Hã? O eco tá fora do while? Não, é que eu quero imprimir uma vez só, né? Se eu puser dentro do while, eu vou imprimir 10 vezes, sim. certo? Sim, eu pensei que você queria imprimir 10 vezes. Não, tá faltando alguma coisa aí. Dá uma olhada aí nesse código. O que tá faltando nesse while? Incrementar. Incrementar aí, né? Só que acontece, ó. Esse script, ele ficou... Lembra que ele tá rodando lá no servidor. Não tá rodando no servidor? Não tá rodando no servidor web esse script? O que vai acontecer? Possa ser que esse processamento monopolize o teu servidor e dê uma negação de serviço sem querer. Então, depois de algum tempo, o PHP simplesmente vai encerrar esse script. Ele vai dar um timeout aí nesse script, tá bom? Porque ele tá tomando muito tempo do processamento. Ele não devolveu o processo. Isso aqui geralmente está lá no arquivo PHP-ini. Vamos ver se ele dá o erro, né? Ele tem que dar o erro, tá bom, gente? Vou deixar ele rodando aí. Em alguma hora ele vai dar o erro. Então, ó. Em algum lugar aqui está configurado o tempo de execução dos scripts. Gente, eu esqueci o nome da diretriz. Nossa, que horror. Minha memória tá horrível. Show. Aqui, ó. Maximum Execution Time, tá vendo? É o tempo máximo de cada script em segundos. Ó, tá vendo? Maximum Execution Time Exceded. Tá vendo? Ele excedeu o tempo de execução. Então, ó, deu um erro fatal. Ah, tudo bem. É como... Eu não estou incluindo muito cabeçalho, tá vendo? Aqui não tem muito cabeçalho na resposta desse cara, que eu não estou incluindo nada, né? Vamos ver. Na verdade, eu precisaria incluir o cabeçalho aqui com o status code para vocês verem. Poderia recuperar esse status code para vocês verem aqui. Mas provavelmente tá dando 1.500, tá bom? Então, ó. Vamos lá. Tem que incrementar aí, né? Onde que eu incremento aí, gente? Aonde? Em que momento? Depois de somar, né? Então, vou pôr aqui. Pronto. Tudo bem? Deixa eu executar de novo.
Vou ter que recarregar isso, tá bom, gente? Tem que recarregar. Aqui, ó, 55. Ok? E é isso mesmo, ó. Se você fizer aí, ó, eu vou diminuir o N só para vocês verem, tá bom? Vou fazer até 5. Eu quero somar de 1 até 5. Acho que de 1 até 5 dá 15, se eu não me engano. É isso aí, né? Que é 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Ok? Mas, na verdade, isso aí pouco me interessa, tá bom? O que me interessa aqui é a estrutura que eu estou utilizando, que é o while. Ok? Ok, gente? Tranquilos? Tranquilo até aí? Beleza. Bom, eu vou fazer um código em que a vida real acontece, né? Ou seja, misturar as estruturas. Ou seja, pôr if dentro do while, do for, pôr for dentro do if, e assim por diante, né? Gente, nossa, me deu um branco, caramba. Esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. 1.8. Então, ó. Vou pegar um N aqui de novo. Igual a assim. Eu vou testar se ele é primo. Eu vou fazer uma implementação convencional, tá bom? Com for. Fazer uma implementação convencional com for. Aí, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma implementação tradicional. Eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou pôr um if aqui dentro. If n mod i igual a zero. Se for igual a zero, vou fazer o seguinte. Vou pôr o contador igual a zero aqui, tá bom? Igual a zero. E aí? Para ser primo, assim, ó. Na verdade, ó. Eu tô indo de 1 até n, tô pegando n dividido pelo i. Ou seja, estou pegando o n e dividindo por todos os antecessores dele. E aí, cada vez que ele dividir, ele soma 1 no contador. E aí, o número primo tem 2 divisores. Então, se isso for maior, né? If contador igual a 2. Se não, é composto. Tudo bem? Tranquilo com esse código, gente? Tranquilo?
estou contando todos os divisores de n, ó. Ou seja, eu pego o n e vejo se ele divide pelo i, que na primeira vez vale 1. Pelo i, que na segunda vez vale 2. Até n. Tranquilo com esse código? Beleza. E aí vamos testar ele, vamos testar. 1.8, né? Gente, eu vou pôr esse... Isso aqui tá lá no... Isso aqui faz parte lá da disciplina que eu dou no curso. A gente tem um pequeno tutorial. Eu vi que alguém aí lá no fórum de fatos interessantes colocou alguns links de tutoriais também, tá bom? Vou pôr mais um aí para vocês, ok? Isso aqui é a cortesia da professora Jocely. Na verdade, a gente divide lá um ambiente lá no técnico. Então, vamos lá. Qual que era o código? Localhost /pdwell 1.8, é isso? Inesperada variável contador. O que está errado nesse código, gente? Qual linha que deu? 5. Linha 5. Faltou um ponto e vírgula aqui, certo? Aí, 5 é primo. Vamos mudar aqui. Vamos pôr o 2. Dois é primo. Vamos pôr 3. Essa implementação ela é funcional, mas não é boa, tá bom, gente? É uma implementação muito ruim quando o n é muito grande, né? Sei lá, vamos pôr aqui, 65.535. Essa implementação não é boa, né? Quando você vai subir n, tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui. Olha só, esse é primo, tá bom? Mas ele teve que fazer isso aqui, ó, dividir por todos os antecessores e ver se é divisível, tá bom? Essa implementação não é boa, mas ela funciona, tá bom, gente? Aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou mudar para 2. E aqui eu vou mudar para metade, tá bom? Não, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um diferente. If contador igual a 2, break. Já vou. Não gosto dessa construção, mas tudo bem, tá bom? Ó. Que é o seguinte, ó. Eu tô lá dividindo. Se eu pegar um número que é composto, aí vai lá, dividiu por 1. Ah, não dividiu, dividiu. Já é 2, então eu saio daqui. É verdade, se for maior, tá bom? Se for maior que 2, eu saio daqui. Que aí não me interessa mais fazer essa operação, concordam? Porque o número primo só tem 2 divisores. O número composto tem mais de 2. Então, se ele achar mais de 2, eu não preciso continuar, que eu sei que ele não é, né?
E aí eu posso fazer essa coisa bizarra aqui. Não gosto muito não, mas tudo bem, né? Mas você pode interromper o seu laço. Deixa eu mudar o número aqui. Deixa eu mudar. Né? Deixa eu pôr aqui. Por exemplo, 6. 6 não é primo. 6 é composto. Né? Mas, deixa eu pegar. Vou pegar de novo. 65, 535. Era composto, né? Foi esse, né? Aí eu pus o 37. Ó. Esse código é ligeiramente mais rápido que o outro, tá bom, gente? Mas ele não é tão melhor, não, tá bom? Note que eu só fiz assim, ó. Bom, se ele achou mais de 2 divisores, ele para, ele dá um break. Note que essa estrutura vocês conhecem, ok, gente? Tranquilo? Tranquilos? Tranquilos? Beleza. Bom, mas ainda assim, né? Tem formas melhores de implementar esse código. Então, olha só. Eu pus um for, pus um if dentro do if. Coisas normais, né? A sintaxe, se você olhar, é muito similar à da linguagem Java. Eu vou fazer um 1.9. 1.9. Vou implementar uma função. Depois eu volto nisso, tá bom, gente? Eu quero implementar uma função. Por exemplo, para implementar uma função, eu defino function. O nome da função eu vou chamar de fatorial. E depois vocês poderiam, como exercício, transformar os códigos anteriores em função. Ou seja, o cara entra com o parâmetro e aí ele devolve o que você está esperando, né? Por exemplo, aquela função somatória. E aqui eu recebo um n como argumento. E aí eu quero que essa minha função... Vou pegar um valor aqui, ó. Vou chamar de p igual a 1. E aí eu vou fazer um laço. Enquanto... Vou precisar de uma variável para controlar o laço, né? Vou chamar de i igual a 1. E aí eu vou fazer assim. Enquanto i menor que n. Enquanto i menor que n, eu vou pegar e guardar em P. Vou acumular em P vezes I. Gente, vocês já fizeram esse algoritmo para calcular o fatorial, certo? E aí, no final, return P. Acumula em P o produto de P por I. E ainda falta incrementar I, né? Senão você vai entrar de novo no laço infinito. E aí você pode agora... Aqui a minha função acaba. E aí agora eu quero, por exemplo... I igual a 0, outra vírgula, do eco fazer assim, ó. I igual fatorial. E eu vou passar aí como argumento. Bom, depois a gente vai discutir melhor, passagem por valor, passagem por referência, a gente vai discutindo. Mas note que, estruturalmente, a parte de programação ela é idêntica de muitas linguagens, tá bom? Fatorial de I. E aí, vou concatenar aqui uma quebra.
fazer aqui, fatorial de I mais mais. Só, naturalmente, ó, vocês acabam fazendo isso aqui, né? Ó. Passou o laço e mais mais. Né? Mas pode pôr aqui dentro, né? Que uma vez que você calculou o fatorial de I, você já pode incrementar aí, né? Faça tudo isso enquanto... Eu vou imprimir o fatorial aí. Enquanto I menor igual a... Eu imprimi o fatorial de 1 a 100. Pronto. Um 1.9, né? Então, vamos lá. 1.9. Note que agora, ó, eu implementei uma função. Fatorial de 0, fatorial de 1, fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 4, fatorial de 5. E aí, a partir de um certo valor, o fatorial é tão grande que o fatorial cresce muito rápido, né? Ele coloca na notação exponencial. Ou seja, esse número da esquerda vezes 10 elevado a 19. O fatorial de 22 já é um número muito grande. O fatorial de 21, aliás, já é um número muito grande, né? Ou seja, um número que tem aí pelo menos 19 dígitos depois dessa parte aqui. Ok? Ou seja, 10 a 19. Esse número vezes 10 a 19. Tranquilo, gente? Até aqui? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Recapitulando, aqui eu criei uma função, ela recebe um argumento, né? E aí o corpo da função, e no final ela retorna alguma coisa. E aqui eu faço a chamada da função passando algum valor. Por exemplo, aqui um laço para imprimir aí o fatorial de N números aí. Pessoal, note que essa função aqui é parecida com a do somatório, né? Só que a do somatório eu fiz uma implementação lá sem função, e essa aqui eu fiz uma implementação com função, né? E é importante aqui, ó. Depois, talvez o pessoal tenha um pouco mais de dificuldade com funções que você passa valores por referência, né? Ou você passa parâmetro por referência e não por valor, né? Talvez muita gente ainda tenha dificuldade com essas questões, né? Mas tranquilo até aqui. Bom, o que eu não falei que existe ainda? For each. Mas, em geral, eu vou falar do for each quando eu falar um pouquinho mais aí de arrays, tá bom, gente? Vou falar de arrays. E aí, você pode usar o for each para iterar sobre coleções. E aí tem ainda o switch, que... Como é que escreve switch, meu pai do céu? Nossa. Deu um branco. Tô falando? Que é igual. Então, o for each... que como eu não vou falar de array hoje, eu também não vou falar do for each, mas vocês já devem ter visto de outras linguagens o for each, que é para iterar coleções, né? Ou arrays aí, tudo bem? E o switch é o else if tudo junto. O switch é o else if, né, gente? Switch é o else if tudo junto, né? Por exemplo, linguagem... O legal é que o PHP tem um Swift e tem um else if, né? Tudo junto. Mas tudo bem, sem problema. E aí, duas tarefas que eu vou deixar aí para vocês, ó. Por exemplo, suponha aqui 6. Você já fez isso?
Então, ó. 6 é perfeito porque os divisores dele, se eu somar os divisores, dá ele mesmo. O 28 também é perfeito, porque se eu pegar os divisores, exceto ele mesmo, a soma dá ele, tá bom? Se eu pegar, por exemplo, sei lá, se eu pegar 15, 15 não é perfeito. Mais 3, mais 5 é diferente de 15, tá bom? Tudo bem? Esse seria um. E o outro, você já conhece, né? É a sequência de Fibonacci. Ou seja, o primeiro Fibonacci é a soma dos dois anteriores. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, esse aqui é o 2, né? Então, é a soma de dois antecessores. Então, se eu pegar o 3, é a soma dos dois antecessores. Se eu pegar o 5, é a soma dos dois antecessores. Se eu pegar o 8, é a soma dos dois antecessores. Que é a sequência Fibonacci que você já deve ter implementado alguma vez. Tá bom, gente? Tranquilos até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação, observação, qualquer coisa do gênero? Então, vamos lá. O Adriano Soares está aí? Tô aqui, professor. Ótimo. O Bruno Papes Guzmão está aí? Tô aqui também. Camila França? Aqui. Carolina de Moraes? Aqui também. César Augusto? Daniel Teixeira? Dimas? Presente. Éder? Aqui, professor. Fábio Mendes? Tô aqui. Fernando? Gabi? Gabi VB? Qual que é o seu nome, Gabi? É Gabi de Gabriela? O Gauan, aliás, Gabriele. Gabriele tá aí? Gauan. Presente. João Vitor. Jonas. José Ronaldo. Juliana. Lineker. Marcos Vinícius. Maria da Graça. Matheus, tá aí? Renan tá por aí? Ok. Bom, pessoal, eu não pus a parte do conteúdo lá ainda, né? Deu umas travadinhas aqui na minha máquina, eu acabei também me envolvendo com outras tarefas, mas eu vou pôr lá. Mas o vídeo eu vou disponibilizar, mas vou dar outra turma, acho que já tá lá, tá bom? Que é mais ou menos a mesma coisa. Talvez os exemplos sejam diferentes, né? Como a maioria assistiu a aula, eu sugiro, se quiser rever alguma coisa, põe na velocidade 2 ou para rever alguma coisa aí que ficou meio pendente. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, pergunta, reclamação, eu vou encerrar por aqui hoje, pode ser? E eu continue fazendo as intervenções lá nos fatos e curiosidades aí de PHP, que eu achei bastante coisa bacana, né? Por exemplo, coisa aí que
talvez vocês vão ver lá na frente, outras já vão começar a ver agora, né? Que isso também é uma forma de estar estudando, tá bom? Então, como eu disse, eu não vou ficar pondo atividade, tarefa toda semana, não, tá bom? Mas eu vou pôr essas duas lá. Vou pôr essas duas lá, que é para vocês escreverem esse código, que é bom vocês pôr mão na massa e escrever pelo menos um código, tá bom, gente? Mas eu vou pôr lá, Bruno. Mas é essa aí, a do perfeito e a do Fibonacci. Para vocês praticarem aí coisas básicas da programação e relembrar outras, tá bom? Ok? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui, pode ser? Beleza. Boa noite, professor. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa noite. Eu vou pôr o conteúdo lá. Hoje não, né? Vou pôr amanhã isso. E aí o vídeo amanhã também, que tem que esperar liberar. Ok. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Opa, deixa eu parar a gravação, né? Que eu não parei.